Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Sá, mais uma vez aqui para a gente tratar de alguns assuntos pertinentes à nossa nação brasileira. Hoje, dia 17 de abril de 2016, um dia ímpar, mais um dia aí de grande movimentação, de grande apelo nacional, de grandes manifestações também. E, por que não, de grande discussão e de grandes debates. A despeito da votação do impeachment, eu quero tratar do nosso papel como cidadãos. Nós vivemos numa democracia e democracia não significa só liberdade política, o direito de votar ou ser votado. Apesar de que quase sempre as pessoas ligam a democracia ao voto apenas. A democracia avançou muito. Há uma leva aí de direitos que nós conseguimos, dentre eles os sociais, trabalhistas, hoje até direitos ambientais também nós temos buscado aí. Então a democracia ela significa muito mais do que apenas o voto na época das eleições. A democracia significa a cidadania plena, oportunizar e oferecer a cidadania a todos os cidadãos brasileiros e que esta cidadania seja plena de direito. Então isso é hoje, talvez o sentido melhor da democracia possa ser representado dessa maneira. Então, se nós temos uma crise, sim, nós temos uma crise, mas eu entendo que nós temos uma crise de representação. Infelizmente são os mandatários, são os nossos representantes que talvez tenham falhado. E por que eles falham? Quero trazer aqui a fala do Eduardo Bueno quando eu estive com ele em Brasília. Eduardo Bueno é historiador, jornalista, escritor, tradutor. E eu lembro que ele disse que se o Brasil é feio, se o Brasil não presta, é porque nós somos feios. Nós também não prestamos. Eles não estão lá porque quiseram estar lá simplesmente. Estão lá porque nós os colocamos lá. Então, há sim uma crise brasileira e ela se acentuou e hoje talvez seja o ponto culminante aí dessa crise de representação. Eu ainda não vejo uma crise democrática porque nossas instituições ainda são sólidas. Ainda temos um Congresso Nacional, ainda temos um Executivo, e ainda temos um judiciário, apesar de estar sendo bombardeado, mas que atua. E atua em função também de uma outra mudança que poucas pessoas atentam para isso. Porque vivemos no Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, um dos poderes se sobressai, neste caso o judiciário. E vez ou outra ele ganha tanta força que começa a ameaçar, e não só isso, mas começa também a invadir os espaços que antes eram dos outros dois poderes, o executivo e o legislativo. Então o que fazer? Eu acho que esta é a grande pergunta. Qual é o nosso papel? O que eu como cidadão, o que nós precisamos fazer hoje? E não só hoje, mas amanhã também e para o resto de nossas vidas. Que tipo de atitude eu deva desenvolver dentro de mim para que eu possa estar numa democracia, para que eu possa gozar dessa liberdade que ora nós temos, que é fantástica, mas ao mesmo tempo eu possa ter resguardados os meus direitos, para que eu possa não só cobrar do Estado, mas acompanhar essa cobrança e fazer parte desse processo. Talvez um dos grandes erros nossos é percebemos a democracia e a importância
do nosso papel na democracia e logo após as eleições a gente cruzar os braços. Eu acho que isso é um dos grandes erros aí nossos e a gente precisa remediar isso. A gente precisa participar mais, pensar mais, falar mais, cobrar mais, mas principalmente fazer tudo isso, mas antes cobrar, falar, questionar muito mais conosco mesmo do que com o outro. Há uma cisão aí que está aumentando cada vez mais. O Brasil, na verdade as pessoas, os grupos estão se distanciando cada vez mais. Há uma regra que eu aprendi há algum tempo atrás na minha religião e eu adoro ela. Eu não uso ela só para questões religiosas, mas para políticas também. São 3 passos e eu achei pertinente falar deles aqui. O primeiro é, quando for falar ou perguntar a alguém sobre a sua religião ou a sua identidade política ou o seu partido, pergunta à própria pessoa e não aos seus críticos. Eu acho que esse é um grande problema. Se você vai perguntar sobre política ao pessoal de esquerda e se você vai perguntar quem são as pessoas de esquerda às pessoas da direita, você não vai ouvir coisa boa. Se você for perguntar como é o partido de direita às pessoas de esquerda, dificilmente vão se falar bem deles. Então pergunta a eles próprios. Quer saber como é a esquerda no Brasil? Pergunta às pessoas de esquerda. Quer saber como é a direita no Brasil? Vai lá, pergunta às pessoas. Pergunta àqueles que vivem aquela ideologia ou aquela religião ou aquela identidade política. E esse é o primeiro passo. Pergunta às pessoas que fazem parte, não aos seus críticos. Segundo, e esse eu gosto muito, não compara o que há de melhor no seu com o que há de pior no outro. E isso é fantástico, porque um grande erro nosso é quando a gente quer comparar o que é bom na nossa religião, na nossa identidade política, no nosso viver, com o que é de pior na do outro. Então, esse tipo de comportamento já nasce preconceituoso e intolerante, porque querer dizer que o seu lado está certo e que o outro está errado. Então, evita comparar o que há de bom no seu com o que há de ruim no outro. Eu acho que a gente pode buscar coisas afins. E aí abre espaço para o terceiro passo. Deixa espaço, não é? Deixa um lugarzinho lá dentro de você para inveja branca. Procura ver o que há de legal no outro ou na outra. Naquela ideologia, naquela religião, naquele partido. Procura ver se há alguma qualidade. Certo? E talvez a gente comece a dar os primeiros passos para um pensamento democrático, tolerante e respeitoso. Melhor do que discutir é apreciar. É ver a beleza no outro também. É muito fácil vê-la em nós mesmos. O grande desafio é conseguir ver beleza no outro partido, na outra ideologia, na outra religião. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente começar a enxergar com os olhos do outro, não com os nossos. E por mais que resistamos, ainda há espaço para o respeito. Esse é o grande barato de uma democracia. A gente sempre vai poder ter vez e voz. Numa ditadura, não. Numa democracia, sim. Então, que viva a democracia. Que possamos aprender a conviver com o outro. Mesmo não gostando do outro ou do que vai acontecer hoje no país. Se vai haver um impeachment ou não.
possamos saber qual é o nosso papel e continuar lutando pela democracia. É isso, pessoal. Um grande abraço. Lembrando, nós somos livres ainda. E quanto mais nós buscarmos conhecimento, como Cristo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é por esse caminho. Busquem conhecimento, mas acima de tudo, que o respeito ao outro seja preservado. Um grande abraço e vamos lutar pelo nosso país. Valeu!